Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resume Direito. E o que me traz aqui, de novo, são os noticiários, né? Enfim, numa pesquisa rápida aqui, vendo as notícias, eu verifico uma do dia de ontem, hoje dia 27 de outubro. O grupo de advogados pede adiamento das eleições. Eduardo Bolsonaro sugere adiar as eleições para ter direito de resposta. A razão desse vídeo é a seguinte: é possível o adiamento das eleições dentro de uma perspectiva constitucional? Se você tem dúvidas sobre o assunto, eu te convido para esse vídeo do Resume Direito. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, para mais um vídeo. O objetivo, então, como eu já adiantei desse vídeo, é explicar, é possível eleições na antivéspera, adiamento das eleições na antivéspera do domingo que se aproxima das eleições? A minha primeira pergunta é: existe alguma possibilidade constitucional? É possível constitucionalmente que haja o adiamento das eleições? Pessoal, vamos para o artigo 77. No seu caput, na cabeça do artigo 77, diz assim: a eleição do presidente e do vice realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, que é o nosso caso, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Mas tem um artigo bastante interessante também, que é o artigo 16, que trata da anualidade eleitoral. Veja só, além, e aqui a interpretação é no sentido de também aplicar-se às emendas constitucionais, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando às eleições que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então veja só, existe uma previsão constitucional que as eleições em segundo turno ocorrem no último domingo de outubro, e existe uma previsão constitucional importantíssima chamada princípio da anualidade eleitoral, que tem por objetivo garantir a segurança jurídica, que veda de forma peremptória que uma lei ou ato normativo altere processo eleitoral, e essa alteração já se aplique a eleições que ocorram dentro de um ano de sua vigência. Mas, Saulo, é possível mudar isso? Evidentemente, pessoal. Veja o artigo 60, parágrafo 2º. É possível alterar a data das eleições através de uma PEC, através de uma proposta de emenda constitucional, que, claro, tem um procedimento formal de aprovação. A proposta vai ser discutida, veja só o artigo 60, parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso, em 2 turnos, considerando-se aprovado se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Veja só, pessoal, existe todo um processo formal mais dificultoso de alteração constitucional. Isso decorre de uma razão muito simples, né? As alterações constitucionais não podem acontecer em razões de paixões momentâneas. Como é a carta mais importante, na verdade, é o documento mais importante, é a norma mais importante que nós temos, para que ela seja alterada é preciso que haja um cuidado. Essa é a razão pela qual existem 2 turnos, que naturalmente precisariam de um tempo entre um e o outro turno para que as pessoas, então, amadureçam. É absolutamente inconstitucional, porque, veja, desnatura todo o objetivo constitucional que 2 turnos aconteçam no mesmo dia nas 2 casas. Então, há uma impossibilidade jurídica hoje, considerando a antivéspera das eleições, para que haja, então, a aprovação de uma emenda constitucional alterando a data das eleições. Porque é impossível juridicamente organizar todo esse sistema de alteração constitucional no final de semana. Na verdade, até poderia acontecer isso, mas naturalmente haveria uma fraude constitucional formal nessa perspectiva. Mas o mais problemático seria então uma violação ao artigo 16 da Constituição, porque uma emenda alteraria processo eleitoral e aplicar-se-ia às eleições do mesmo ano, enfim, que aconteceriam 2 dias depois. Então essa é a primeira perspectiva. Saulo, já aconteceu alguma vez isso de alterar a data das eleições? Recentemente, pessoal, e foi a única, em mais de 30 anos de vigência constitucional, a única vez que nós estivemos diante de uma alteração foi agora em 2020, em razão da pandemia. E aí foi criada a emenda constitucional 107
7 de 2020, veja a redação. As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz o seguinte, bom, a gente está sujeito também a modificações sanitárias aí, enfim. Então, em princípio é isso, mas teríamos uma data limite e lá é fixado no parágrafo 4º. Mas repare, pessoal, essa foi uma emenda promulgada no dia 2 de julho, as eleições foram acontecer 4 meses depois, então houve uma ampla discussão sobre esse tema. Saulo, mas você está me dizendo então que um eventual indício de uma violação à lei eleitoral não poderia ser feito nada? Olha, adiamento das eleições não. Mas repare, a lei, claro, garante instrumentos de questionamento às eleições, né? Nós temos primeiro a chamada ação de investigação judicial eleitoral, que é a AIJE, mas ela se dá até a data da diplomação. Saulo, eu sou absolutamente leigo, eu não sei nada. O que é diplomação? Diplomação nada mais é do que uma solenidade realizada pela Justiça Eleitoral, na qual ela entrega ao candidato um documento oficial, um diploma, que reconhece a validade das eleições. Repare, então, essa ação de investigação judicial eleitoral, essa AIJE, só poderia ser proposta até a data da diplomação, que, regra geral, acontece nas 2 últimas semanas de dezembro. Regra geral, 2 a 3 últimas semanas de dezembro. Saulo, mas onde é que está prevista essa ação? Está no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que diz, resumidamente, qualquer partido político, ligação, candidato ou MPE, que é o Ministério Público Eleitoral, nesse caso, poderá representar a Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor ou regional, relatando fatos, indicando provas de indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou dos veículos ou meios de comunicação social em benefício de um candidato ou partido. Então, repare, adiamento das eleições não, mas é possível até a data da diplomação essa ação de investigação judicial eleitoral. Saulo, ela é a única ação? Não, porque depois da diplomação a Constituição traz uma outra possibilidade, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Olha o que diz o artigo 14, parágrafo 10º. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, repare, são 2 instrumentos jurídicos diferentes, e a data de corte e a data da diplomação. Então, pós-diplomação, há um prazo de 15 dias para que, enfim, haja essa ação de impugnação de mandato eletivo. E, claro, até que essas ações sejam julgadas, os candidatos eleitos continuam plenamente, tomam posse de uma forma bastante regular, enfim, só vai ser questionado algo ao final e ao cabo. Saulo, mas me diz uma coisa, em sendo julgadas procedentes essas ações, nesse caso pelo TSE, o que acontece? Bom, nesse caso, sim, novas eleições seriam marcadas. E claro, pessoal, diante do que a gente está tratando hoje sobre as inserções em rádio e TV, há ainda uma outra questão importante, né? Está previsto no artigo 56 da Lei 9504 de 97, que é a Lei das Eleições, que é a chamada representação contra as rádios para eventual suspensão de seu funcionamento. Bem verdade que esse dispositivo diz o seguinte, olha, a requerimento do partido, coligação ou mandato, a Justiça poderá determinar a suspensão por 24 horas da programação normal da emissora ou deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. E repare o que diz o parágrafo 1º. No período de suspensão a que se refere o artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor intercalada a cada 15 minutos. Então, tecnicamente, seria possível, enfim, essa ação que, repito não, falo pela primeira vez, não influiria em nada no resultado das eleições. E, por fim, é muito importante destacar, tecnicamente, de acordo com a Constituição e com a ampla legislação eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral não tem responsabilidade no que tange à fiscalização de inserções de propaganda eleitoral. É importante perceber isso, e o artigo 56 traz um instrumento punitivo, que não decorre, claro, do TSE e da Justiça Eleitoral, mas, enfim, daquele que se sentir, então, vilipendiado em seu direito, representar contra esse meio de comunicação, e a punição é a suspensão de 24 horas, e nesse caso, enfim, de acordo com o parágrafo 1º, o TSE poderia fazer comunicações no sentido. Tudo bem, pessoal? Então, esse é um vídeo até um pouco maior do que eu pretendia, de 10 minutos, no qual eu explico, se é possível, na antevéspera das eleições, um adiamento, e quais seriam os instrumentos jurídicos hoje permitidos para que haja, então, uma impugnação ao mandato antes ou depois da diplomação.
Tudo bem, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, eu te espero no próximo vídeo do Resumo Direito. E claro, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho, deve estar aqui. Um grande abraço, pessoal. Até logo.